E a gente recebe hoje na redação do Jornal Estado o deputado federal Cabo Sabino, que é do PR. Deputado, primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui e já quero começar sabendo o seguinte. A gente está aí com essa denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara Federal, os deputados se debruçam ali sobre ela, mas não fica só nessa denúncia que foi apresentada primeiro pelo Rodrigo Janot, procurador-geral, tem outras denúncias ainda por vir. Como é que está o clima lá na Câmara Federal? É um clima mais pró-Temer? É um clima mais pró-denúncia? Como é que está? Em primeiro lugar, eu que quero agradecer a você, Kézia, o pessoal do Jornal Estado, pela oportunidade. A Câmara, eu costumo dizer que a Câmara Federal é uma caixinha de surpresa, diz que o futebol é uma caixa de surpresa, mas eu digo que a Câmara é que na realidade é a caixa de surpresa, porque ela está com um clima de manhã, muda tarde e à noite, já está com outro totalmente distinto. Mas o presidente Michel Temer, ele é um governo que saiu do parlamento. 40% dos deputados que estão lá hoje ou sentaram lado a lado com ele no banco ou foi presidido por ele, que ele presidiu a casa. Então ele é um governo de muita articulação, é um governo de proximidade, recebe os parlamentares e com isso ele cria uma afinidade maior. Eu tenho certeza que com isso ele constrói uma bancada sólida e tem um número muito grande. Se não houver as ruas não der uma resposta, se a população, que mostra algumas pesquisas que 84% é a favor, né, da que seja acatada essa denúncia, o presidente vai sair ileso da segunda, da terceira denúncia que se vier, porque é um governo que sabe trabalhar muito forte a base dele. Agora, deputado, falando nessa questão da base, né? Para além de denúncias contra o governo, a gente tem as reformas que ele propôs, tem também a reforma política, que eu quero tratar mais à frente, mas as reformas, e aí a gente chama atenção para a reforma da Previdência, que tem ali, mesmo de pessoas da base, uma resistência muito grande. Nesse segundo semestre, o senhor, pelo que conversa ali na Câmara, o governo vai conseguir mostrar sua força nessa articulação para poder aprovar a reforma? Olha, eu acho muito difícil, porque seria colocar a Câmara para realmente o verdadeiro kamikaze. Primeiro porque podemos dizer que já estamos em agosto, início do mês de agosto agora, e vamos tratar dessas denúncias dele. Temos que tratar paralelamente ou posterior a questão da reforma política, que tem que ser votada até o final de setembro. E aí você tem menos de um ano para um pleito eleitoral. Hoje as redes sociais, elas marcam muito a figura dos parlamentares. Ela não deixa mais a população ficar tão esquecida como foi no passado. Então, já votaram a reforma trabalhista. Alguns, com certeza, nessa época já votaram a favor do presidente Michel Temer contra uma vontade aí de 86% da população. E aí votar uma reforma da Previdência, próximo a um pleito eleitoral, onde essa reforma vai mexer com cada cidadão vivo, a não ser aqueles que já têm suas aposentadorias, são propostas muito impopulares, danosas. Então, se colocar isso, o governo tende a ter uma derrota, porque vai precisar de 308 votos em 2 turnos, uma PEC, na Câmara, e corre o risco do Senado não ter a mesma coragem. Porque o Senado, algumas vezes, ele tem recuado das votações que a Câmara tem feito, quando é uma votação que a população vai às ruas, vamos dizer assim, o Senado amarela, não vota a mesma situação, como foi o caso, por exemplo, da terceirização. A Câmara votou antes com a Dilma, aprovou e o Senado não deu seguimento. E aí votou novamente terceirização na Câmara, para que o Senado então pudesse votar. Então tem toda essa situação. Eu acredito mesmo que a questão da reforma previdenciária seja algo para 2019. A reforma da Previdência, toda e qualquer decisão desse ano, você acha que tem repercussão direta na eleição de 2019? Terá sim, sem sombra de dúvida. Até porque nós vamos para a 7ª reforma da Previdência nos últimos 24 anos. Então, todo trabalhador que começou, por exemplo, há 25 anos atrás, já mudou contra ele 6 vezes as regras da Previdência.
E agora, mais uma vez, ele já estando próximo a se aposentar, dependendo do trabalhador que seja, se ele tiver o direito a uma aposentadoria especial, esse trabalhador vai ser o mais ofendido, vai ser o que vai ser impactado diretamente. E com isso ele não vai esquecer. E a população também já está sentindo na pele toda essa questão dessa crise financeira, crise política, crise moral, e o nordestino mais a crise hídrica, e ainda vai sentir na pele pagar um preço de uma fatura que ele não abriu, que é a fatura da Previdência. Nessas 6 reformas que já houve, não se cobrou da classe empresarial. Nós fizemos uma reforma trabalhista, eu digo nós, porque o parlamento votou, apesar de eu ter votado contra, mas é uma reforma de arroxo ao cidadão. O governo Temer se intitula como o governo das reformas, mas a que preço? Arrochando o trabalhador, porque as reformas que ele fez até agora, ele não mexeu na classe empresarial, pelo contrário, ele protegeu a classe empresarial e jogou o preço dessas faturas todo para a classe trabalhadora. E a reforma da Previdência é nítido, é claro, é cristalino, que mais uma vez a fatura quem vai pagar é o trabalhador. Deputado, falando agora de reforma política, né? Um dos pontos que tem que se discutido bastante é a história do distritão. O senhor acha que passa? Como é que o senhor acha que seria a melhor proposta? Olha, a reforma política, na minha concepção, eu já disse isso no plenário da Câmara com muita tranquilidade, ela vai ser uma das reformas mais maquiadas que nós já tivemos até agora. Ela não tem o desejo de reformular a lei política. Ela vai ser criada simplesmente para justificar um fundo eleitoral que eles estão criando. Somente isso. A priori seria um fundo de 3,6 bilhões para o ano de 2018, financiar a campanha de 2018, 2,2 bilhões para 2020 e, no mínimo, repetir em 2022 o 3,6 bilhões. Sem nós falarmos de 3,4 bilhões do fundo partidário. Aí você já teria algo em torno de 12 bi e 400 milhões em 4 anos, o que daria para pagar um salário mínimo para cada pessoa que está desempregada no Brasil. Mas eles não podem apenas colocar esse fundo para ser votado, somente o fundo, porque isso seria muito descarado isso para a população. Então eles estão maquiando com 2 pontos. O fim das coligações, e aí eles querem trazer isso só para a parte proporcional, né, que é a eleição para vereadores e deputados, continuando nas majoritárias, que eles trazem a cláusula de desempenho, que alguns chamam cláusula de barreiras, que vão colocar 9% dos votos válidos para todos os partidos, se tiver em todo o Brasil, né, e isso no mínimo em 9, fazendo aí desses 9%, atingindo isso em 9 estados. Qualquer estado que ele atingir 1%, juntando, ele tem que ter no mínimo 9%. E o outro ponto seria o distritão. Por que o distritão? Porque o distritão, ele soa para a população como algo que é lógico, que é bom, que é algo até que seja justo. Porque hoje, qual é o exemplo hoje? Hoje nós não temos o distritão, nós temos o quociente eleitoral. Que ninguém entende, inclusive, né? A população não consegue entender. Não consegue entender, mas é porque o partido, por exemplo, a deputada federal no Ceará, o ano passado foi 197 mil votos. Quando um partido atingia esse quociente, ele tinha o direito de eleger um deputado federal. Só que com o distritão, não. O distritão ele acaba essa questão de quociente eleitoral e vai ser os mais bem votados. E aí a população vai dizer assim, isso aqui é o justo, porque aí vai ser respeitada a vontade popular. Bem, vai ser respeitada a vontade popular daquilo que a população vai conhecer. Aí vem esse outro problema, né? Vem o outro problema. Porque o distritão, da maneira que eles querem criar, é para poder eles concentrar o fundo eleitoral para os partidos. Porque o fundo eleitoral ele vai ser exatamente para financiar a campanha. Se o fundo eleitoral é público, porque é dinheiro do povo, o que eles vão fazer? Eles não podem concentrar em Raimundo, José, Pedro, Maria, não pode. Todos os candidatos terão o mesmo direito de patrocínio que terá o José ou o Pedro, independente de ter mandato ou não. Então, por exemplo, o partido A tem direito a 3 milhões para financiar a campanha no estado do Ceará, os candidatos a deputado estadual vão ter direito igualitário desse fundo. Então, se eles não precisam mais fazer chapa, é só o mais bem votado, eles não vão colocar mais 10, 20 candidatos, eles vão colocar os 2 candidatos, ou 3, ou 1, que eles acham que tem realmente chance de ser eleito, e vão concentrar o fundo nesse candidato. Então, o que vai acontecer? Vai ser uma lista fechada, pelos partidos vão fazer, uma lista disfarçada, porque eles não vão abrir legenda
para quem eles não conhecem, para quem não tem um histórico político, e com isso a renovação é praticamente zero. Acredita-se que 90% dos deputados que estão na Câmara permaneçam, nas Assembleias Legislativas do Estado da mesma forma. Se veta com isso a oxigenação do novo na política, se mantém vários deputados ou senadores ou mesmo governadores, eu não digo os governadores, mas os deputados que estão aí em Operação Lava Jato, denunciado. Manter já o foro privilegiado. E mantém o foro privilegiado e a garantia da reeleição, porque se o partido só vai dar aqueles candidatos, por exemplo, 2 deputados naquele partido, e ele vai ter, de repente, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões para gastar, eles vão ter um poder de fogo muito forte. Porque a população que vota por um voto não de protesto, mas um voto consciente, ele vota sabendo o que é. Mas a população que tem necessidade, que está lá no interior, ou que nesse momento o pai de família olha para dentro do lar e não tem sequer o que colocar para cozinhar, o que ele pensa? Ele não está preocupado quem votou contra Temer ou a favor de Temer, quem votou reforma disso ou daquilo. Ele quer saber se naquele momento ele é beneficiado para levar algum alimento para a família. Então, é na necessidade do povo que eles utilizam o dinheiro do próprio povo para comprar o voto das pessoas. Certo? Então, o distritão, ele lamentavelmente, ele é uma enganação. Eles só querem o distritão porque eles precisam de uma maneira de concentrar esse fundo. Se for chapa aberta, eles teriam que colocar o maior número de candidatos e dividir igualmente. Então, eles iriam dividir dinheiro, de repente, com um candidato que só tinha o voto dele mesmo. Agora, deputado, falando de outros assuntos, eu queria falar com o senhor sobre a sua saída do Partido da República, que nos bastidores já se comenta. O senhor mesmo já declarou que tem a intenção de deixar o PR. Por quê? Olha, eu tenho um carinho, um relacionamento muito forte com o PR no Estado, né? Isso não é segredo para ninguém. É do meu relacionamento que tenho com meu amigo, meu irmão, o deputado estadual Capitão Wagner, né, um grande parceiro de todas as horas. Nós temos vínculos familiares. O respeito que eu tenho pelo Lúcio Alcântara, o presidente do partido, um grande amigo, um homem que eu tenho um carinho tremendo. Roberto Pessoa, da mesma forma, né, um grande líder. Acho que o Roberto é a grande referência do PR, sem sombra de dúvida. A própria deputada Gorete Pereira, onde eu tenho um relacionamento muito bom em termos de casa, a deputada Fernanda e tantas outras lideranças do PR. Mas a nível nacional eu tenho divergências com a direção do partido naquilo que tange as votações, né? A questão realmente de ideologia. O PR, ele foi a grande coluna do governo petista. O Lula tentou por 3 vezes e não conseguiu ser eleito presidente da República, mas com o PR como vice, com José de Alencar, ele conseguiu chegar ao governo. E o PR, durante 13 anos, foi base do governo do PT. E votou com o partido. Em muitas das votações, o PR foi mais leal ao PT do que o próprio PMDB, que era o vice, né? E agora, ele não fechou questão, por exemplo, na questão do impeachment da presidente Dilma, mas está fechando questão para as denúncias contra o Temer, o que mostra a incoerência do partido. Como é que o partido que faz nascer um governo, que passa 13 anos na base do governo, tem um impeachment, ele não fecha a questão, e um outro governo que ele está há 1 ano na base, agora ele fecha a questão a ponto de perder deputados, de punir deputados, quando é uma votação pessoal. Porque a questão da votação contra o Temer não é uma questão de ideologia partidária, é uma questão pessoal de cada parlamentar, né? E sem falar que o partido, ele esqueceu, quando eu digo partido, a direção nacional do PR, ela esqueceu da necessidade do povo e pensou simplesmente na vontade do governo que aí está. Quando está ao lado desse governo para votar a terceirização, para votar a reforma trabalhista, para votar a reforma da Previdência, para votar sequer que o governo possa ser investigado, se colocar contra desse jeito. Então, é um partido que, infelizmente, hoje eu não tenho mais afinidade ideológica com ele a nível nacional. E para mim permanecer como deputado federal, brigando com o partido, né, a ponto de ser, inclusive, expulso, que eu não sei se vão me expulsar agora ou não, mas, com certeza, algumas sanções nós vamos sofrer.
Então eu não tenho mais essa convivência com o PR, não tem como permanecer a nível nacional. Se eu tivesse como desmembrar a questão nacional e estadual, eu permaneceria no PR no Ceará sem nenhum problema. Agora, se não houver a expulsão, mas o senhor pretende aguardar a janela partidária para poder mudar, e a gente já soube também informações que o senhor migraria aí para o Podemos, é isso mesmo? Sim, eu tenho esse pensamento, eu tenho tido uma afinidade com o Podemos porque é um partido que hoje está além da esquerda, além da direita. É um partido que não tem bandeira partidária. Eu digo que o Podemos é muito mais um movimento do que um próprio partido, né? O Podemos ele vem para brigar por causas, né? Por bandeira das pessoas. O senhor é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Sim. Inclusive com projetos importantes já aprovados lá na comissão, na Câmara. E aí me surge a seguinte pergunta: como é que o senhor decide, não sei se é através de reuniões com a sua assessoria, enfim, como é que é decidido qual bandeira um parlamentar vai abraçar? É através de uma demanda que vem da população? Como é que é feita essa escolha? Eu digo sempre que eu sou um deputado de rua, né? Eu vim da rua, eu vim do povo. Eu comecei no movimento estudantil, fui camelô, depois fui policial, como todo mundo sabe, e fui para representar a minha categoria no mundo associativo. E eu não saí das ruas. Quando eu estou aqui no Ceará, eu estou nas ruas, frequento os mesmos lugares que eu frequentava. Todo mundo tem acesso ao meu gabinete, a falar comigo, recebo na minha casa. Então é aquilo que eu me identifico com as pessoas, com a causa, né? E eu acho que as pessoas com deficiência nesse país, que representam 28% da população brasileira, elas precisam serem vistas. Nós preparamos um mundo todo para as pessoas sem deficiência, né? E as pessoas com deficiências não podem ser ignoradas. Nós precisamos de um mundo mais inclusivo. E é uma bandeira que é muito gostosa da gente lutar por ela, sabe? Porque é lutar pela vida, né? É pelas pessoas. E assim, as pessoas com deficiência, elas mostram um poder de superação, Kézia, acima daquilo que nós podemos imaginar. Elas são exemplos para nós mesmos, exemplos de superação tremendo, sabe? Você imaginar uma pessoa que é deficiente visual, né? Que ela é surda, mas ela consegue enxergar através das mãos, que ela consegue se comunicar com a gente, ela consegue se formar, coisa que muitas pessoas sem nenhuma deficiência não conseguem, né? Pessoas que com deficiência mantêm uma luta muito forte em prol das outras pessoas com deficiência. Então, assim, para mim eles são exemplo de superação, né? Seja qual for a deficiência. O autismo, por exemplo, né? É um outro segmento das pessoas com deficiência que precisam ser vistas por nós de uma maneira, eu não digo especial, mas de uma maneira muito respeitosa, porque o Estado, quando eu digo o ente Estado, ele não se preparou para cuidar dessas pessoas. Deveria ter um cuidado muito maior com elas, mas acaba não incluindo essas pessoas, por exemplo, na escola, no seu dia a dia, no seu trabalho, apesar que a lei de inclusão, né, que é uma lei nova, que foi inclusive votada em 2015, que é o Estatuto, mas é muito recente. Nós lutamos todos os dias para que essas leis sejam respeitadas. Um exemplo simples, em Fortaleza, nós temos o direito ao transporte gratuito para a pessoa com deficiência, mas nós só temos uma vaga. Você imagina um casal de cadeirantes que são casados, e aí os dois resolvem ao dia de domingo ir ao cinema. Coisa simples para qualquer um de nós que estamos aqui assistindo aqui essa entrevista. Olha, mas eles têm que se decidirem quem vai primeiro. Porque o ônibus, quando o elevador, quando para, não dá para levar os dois, porque só tem uma vaga. Então tem que escolher primeiro quem vai, a esposa ou o marido. E aí espera mais uma hora e meia para outro ônibus com o elevador chegar para poder levar o que ficou. Então, assim, uma coisa tão simples, mas que faz uma diferença tremenda na vida deles. Então, assim, eu me identifico muito com a causa deles, assim, porque uma vez eu acho que talvez nós é que sejamos os deficientes, né? Não conseguimos enxergar o que eles enxergam.
Deputado, para finalizar, eleições 2018, quais são as suas apostas, o que é que o senhor está percebendo aí? Eu digo tanto aqui no Ceará quanto em nível nacional. Olha, eu espero que o Brasil fala muito de voto de protesto, né? Eu não sei se o voto de protesto dá certo. É muito complicado você falar de voto de protesto quando se trata de alguém que vai presidir a nossa nação. Que queira ou quer não, que vai impactar nossas vidas, né? Mas eu espero que nós tenhamos uma mudança muito forte nessa quesito, dos costumes, principalmente a questão do paternalismo, da política de paternalismo, do toma lá da cá, né? Que a população possa escolher um presidente, acima de tudo, que possa ser isento de tudo isso, né? E que possa ser escolhido pelo povo. Porque a grande maioria hoje desses presidentes acham que são eleitos por uma conjuntura de partidos que lhe colocou lá e não pelo povo. Eu espero que realmente as redes sociais, que a mídia, né, possam fazer um papel fundamental e determinante nessa questão política para que possamos eleger um presidente que se sinta devedor à nação, ao povo brasileiro e não a partidos. E aqui no estado do Ceará, eu acho que a oposição ela ainda está dormindo, ela não acordou. É oposição para dizer que é oposição, mas nós estamos praticamente um ano da eleição e não se sabe quem é o candidato da eleição. Não se sabe nem, podemos dizer com todas as letras, que a oposição vai ter candidato a governo. Ninguém sabe quem é, quem vai ser, como se coloca isso. A situação, Camilo Santana é o candidato natural à reeleição. É um governo que tem trabalhado, né, que tem inaugurado obras pequenas, necessárias ou não, mas ele está na rua todos os dias. É um governo de muita aproximação, é um governo popular, né? E do outro lado, quem nós vamos colocar? A oposição não se coloca isso, perde tempo para isso, e se fala aí, se cogita até nomes novos, e eu tenho a impressão que esse ano, acima de tudo, ela é um ano totalmente diferente. É um ano que o eleitor vai votar por alguém que ele confia. Eu acho que, para quando se trata de governança, de governo, não pode ser um nome que nunca se ouviu falar. Porque se for alguém novo, que não seja conhecido da população, o primeiro ponto que vai trabalhar contra vai ser a falta de confiança nesse nome. Então, assim, eu acho que hoje, pelo menos no cenário de hoje, Camilo Santana seria reeleito no primeiro turno. Deputado, muito obrigada, né, pela sua vinda aqui, muito obrigada pela entrevista. Boa sorte, muito trabalho aí, né, nos próximos meses. Nós aqui agradecemos, sucesso a todos vocês e o mandato está à disposição.